na igreja, então nada disso que eu estou falando aqui é errado. Mas tem muita gente que acha que o foco principal da vida é esse. E tudo isso realmente nos ocupa. E quando a gente se ocupa com algo que é desnecessário, nós nos fadigamos e não apenas nos cansamos. Eu dei um Google hoje, e o Google me disse que o cansaço ele é um sintoma físico ou mental, que está diretamente relacionado ao esforço realizado ao longo do nosso dia. É aquela sensação de desconforto que a gente sente quando realiza uma atividade física muito intensa ou tem um dia muito corrido no trabalho, mas que pode passar com um descanso, com um lazer. Já a fadiga ela é uma sensação de estar sempre cansado o tempo todo. Mesmo descansando várias vezes, dormindo, na chuva, com ar-condicionado, mesmo fazendo isso, você não descansa. Parece que o peso do mundo todo está nas suas costas. Isso é a fadiga, o cansaço pode passar. E eu queria perguntar, quem aqui está se sentindo cansado o tempo todo? É só eu? É só eu que parece que durmo e acordo e continuo cansado? Mesmo que você tenha 8, 10, 15, 20 horas de sono, parece que esse sono nunca passa, não é verdade? Quanto mais a gente dorme, mais a gente vai para algum momento de lazer, parece que a gente está sempre cansado. A nossa mente não para, fica todo tempo inquieta, parece que nada no mundo vai resolver. Na verdade, parece que a gente não está passando pelos dias, a gente não está vivendo os dias. Parece que os dias estão passando pela gente. Não é verdade? Parece que a gente está parado, que a gente não está fazendo nada, enquanto na verdade a gente está fazendo tudo, e mais um pouco, e os dias estão sempre passando pela gente. E a gente não consegue fazer nada diferente daquilo que nós já fazemos, embora não seja pouca coisa. Essa é a nossa realidade. A gente se ocupa com muita coisa. A gente se preocupa com muita coisa. Mas somente uma coisa é necessária. Lá no capítulo que a gente leu, 10, versículo 41, o Senhor responde Marta e diz assim: Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Já Maria não. Maria tinha todas aquelas coisas para fazer, e mesmo assim ela escolhe sentar-se aos pés de Jesus. E eu não sei se você sabe, mas naquele tempo existia um costume de que quando alguém sentava aos seus pés, significava que ele era o seu discípulo. Algo que naquela época não era permitido para as mulheres. As mulheres não poderiam ser discípulas, ou melhor dizendo, os mestres, os rabinos, não poderiam ter discípulas mulheres. Mas Maria se aposta dessa realidade, ela senta aos pés, ou deita aos pés de Jesus. Primeiro ponto. O que se espera de você? Seja homem ou mulher, vamos lá. O que se espera da gente? Se espera, homem, que a gente tenha um bom emprego, espera-se que a gente case, constitua uma família, tenha um filho homem, não é verdade? A gente estava hoje na barbearia conversando sobre isso, e os caras estavam falando, né? Muito pela cultura judaica, enfim, daquele lado do mundo, espera isso de um homem. Se espera que ele case, que ele tenha filhos, que ele tenha um bom emprego, enfim, espera-se que ele seja um homem, como nós conhecemos hoje em dia. Tenha uma vida normal. Da mesma forma, espera-se de uma mulher. Que ela seja mulher, que ela case, que ela cuide da casa, que ela cuide dos filhos, e assim sucessivamente. A gente pode resumir tudo isso que eu falei em trabalhar, ter filhos, conquistar,
conquistar, ganhar e ganhar. A verdade é que nós estamos rendidos aos padrões desse mundo. A nossa mente está cristalizada, fechada àquilo que nos foi apresentado e nós não pensamos em ir atrás de uma solução para isso. Como eu falei, os dias apenas passam pela gente. E tudo o que a gente faz não apenas nos cansa, mas nos fadiga. Por mais que a gente descanse e durma e vá para um lazer, nós não conseguimos parar. O pessoal diz, né? Síndrome da mente inquieta. A sua mente está sempre pensando numa coisa, está aqui, está pensando ali, e nós chegamos a um ponto que a gente precisa orar antes do culto começar e falar, Senhor, tira toda a distração. Porque algo muito simples pode nos distrair. Um telão, alguém tirando foto aqui na frente. Esse púlpito, a cor. É muito fácil a gente se distrair. Só que Paulo, lá em Romanos capítulo 12, diz que a gente tem que renovar a nossa mente e não imitar o comportamento e os costumes desse mundo. E seguir a vontade do Senhor, que é perfeita. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós devemos renovar a nossa mente, sair dos padrões que nos foram impostos. E muitas das vezes a gente não questiona do que eu preciso fazer, de quem eu preciso ser. Às vezes a sua família tem uma cultura e você precisa seguir aquela cultura. Todo mundo da sua família foi advogado, você precisa ser advogado, ou médico, ou professor. O mundo diz que a gente tem que se ocupar até não ter mais tempo para nada. Não é verdade? A nossa própria mente nos entrega isso, nos sacrifica. Parece que quando a gente está parado, quando a gente não está fazendo nada, que a gente se programa, a gente fala, não, amanhã eu não vou fazer nada, você passa o dia todo inquieto. Você fica, não, eu devia estar fazendo alguma coisa, eu devia estar estudando aquele curso que eu comprei, ainda não assisti uma aula. Aí quando você pensa que não, você já está assistindo o curso. Não, eu deveria fazer essa comida aqui, porque na semana vai ser muito corrida, e eu preciso fazer essa comida agora aqui, porque senão eu não vou conseguir fazer durante a semana. Não, eu vou fazer esse trabalho agora, senão eu não vou conseguir fazer durante a semana. Não, eu vou ligar para fulano de tal agora, senão eu não vou conseguir ligar para ele durante a semana. Eu vou precisar ir naquele lugar que eu não vou conseguir. E a verdade é que quando a gente desocupa esse dia, que na teoria era para ficar desocupado, a gente acaba colocando outra ocupação no lugar dele. E os dias vão passando pela gente. Cara, e quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Jesus, ele não convida a gente para isso. Esse não tem que ser o foco da nossa vida aqui na terra. Jesus olha para Marta e diz, apenas uma coisa é necessária. Jesus nos convida a estar diante dos seus pés, a ser o seu discípulo. E isso vai custar tempo. Isso vai custar compromissos, pessoas, grupos. Quando eu faço sem a mentalidade do porquê eu estou fazendo, tudo perde sentido. Vocês já se depararam em uma situação que você está fazendo e de repente você se toca e fala assim, cara, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou nesse trabalho?
Por que eu estou nesse grupo de amigos? Por que eu ajo dessa forma? E a gente não consegue encontrar explicação para isso. Por que eu continuo do mesmo jeito? Eu tento mudar, mas eu não consigo. A verdade é que nós estamos agindo no automático. Porque as milhares de coisas que a gente tem que fazer acabam ocupando a única coisa que é necessária na nossa vida. E isso está indo para vocês de um cara que, quem conhece, sabe que faz bastante coisa. Eu não quero falar aqui todas as coisas que eu faço. Quem me conhece sabe. Mas apenas uma coisa é necessária. Quando eu sigo os padrões, eu apenas reproduzo a mentalidade humana e não a mentalidade espiritual. Quando eu sigo os padrões, eu apenas reproduzo a mentalidade humana e não a espiritual. Maria era uma mulher e esperava-se que ela, juntamente com a sua irmã, cuidasse dos afazeres domésticos. Maria já quebra um padrão ali, ela já decide fazer diferente. Esperava-se que Jesus ficasse na sala e ela e Marta fossem fazer alguma coisa, cuidar dos afazeres de casa. O que se espera de você? O que a sua família espera de você? O que seu trabalho espera de você? O que a sua igreja espera de você? O que se espera que você faça? De quem você seja? Qual a sua mentalidade sobre o seu futuro? Lembra da primeira pergunta? Qual o seu foco aqui nessa terra? Jesus nos convida a uma única coisa e apenas ela é necessária, estar aos seus pés. E ele ainda diz assim, que ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Muitas das vezes nós podemos ficar sem emprego porque alguém melhor surge. Nós podemos perder uma pessoa porque outra melhor surge. A gente pode sair de uma igreja porque outra melhor surge. Mas Jesus fala para Maria, isso não lhe será tirado. Essa escolha que você fez é sua e não pode ser tirada. Muitas das vezes, e eu falo isso com muito temor no meu coração, eu já falei isso para os meninos da célula, o nosso devocional acaba sendo uma regra. Como assim, Miguel? Ele precisa ser uma regra? Precisa. Mas tem muita gente, infelizmente, que só entrega para Deus 30 minutos do seu dia, que é o devocional. Não, eu vou me programar aqui, eu vou fazer a comida, eu vou dormir mais cedo, porque tal hora eu preciso acordar, de tal hora é do Senhor. E pronto, passou aquela hora, acabou o Senhor no dia. É ou não é verdade? O nosso devocional tem sido uma regra. E a gente tem seguido ela firmemente, sem falhar, ao ponto de procurar o Senhor apenas naquele horário. Diga misericórdia. E Jesus não nos convida a buscar Ele apenas 1 minuto, apenas 10 minutos. Eu não quero falar de hora, eu não quero falar de minuto. Jesus nos convida a estar aos seus pés. O nosso tempo com Jesus precisa ser, pelo menos, proporcional ao sacrifício que Ele fez na cruz, de entregar tudo, todo o tempo que temos e toda a força a um único propósito. Ele merece. Ele se fez homem, aquele que habita toda a plenitude de Deus, Colossenses capítulo 1, entregou tudo, toda a sua glória, e se fez semente humana e habitou no meio de nós. Mas parece que as nossas ocupações, como diria Marta, nos incomodam, a ponto de vermos outras pessoas não fazendo, mas a gente precisa fazer. Aquilo que a gente fazia antigamente, muitas vezes não fazemos mais.
O nosso coração, ele está deturpado com uma mentalidade de ter, em buscar alguma coisa, em crescer em alguma coisa, sabe? E Maria não estava preocupada com isso. Maria deixou tudo para fazer. E tinha muita coisa. Hoje, tudo é pronto, né? Hoje a gente quer uma comida, já tem lugar que vende ela temperada, a gente só coloca dentro da air fry, 15 minutos, a 200 graus, está pronto. Naquele tempo, não. Tinha que se fazer tudo manualmente, então tinha muita coisa para fazer. Pensa comigo. Tem um pastor que diz que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não compreende porque a gente não para pensar. Imagina o tanto de coisa que ela tinha para fazer, mas a sua irmã para receber Jesus. Alguém na sua casa. Fazer tudo do zero. E ela decide simplesmente não fazer, mas ficar aos pés de Jesus. Será que ele não é digno também do meu cansaço? A gente costuma falar, né? Jesus é digno. Jesus é digno, Jesus é digno, Jesus é digno. Mas na hora que chega na parte do cansaço, parece que Jesus não é mais digno. Parece que ele não é digno de 30 minutos a mais, de 20 minutos a mais, de 1 hora a mais, de acordar mais cedo. Às vezes a gente acorda cedo para tanta coisa. Eu gosto de trabalhar nessas provas que tem aí. E às vezes 6 horas da manhã tem que estar lá. 5 horas da manhã eu acordo. Num domingo, dia de descanso. E será que a gente, quando é para colocar Jesus nessa hora, a gente fala, não, eu estou cansado. Será que Jesus não é digno de 10 minutos a mais, de 30 minutos a mais? Ele morreu. Ele foi crucificado numa cruz por você. Ele se entregou. Pensa comigo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Colossenses capítulo 1 vai dizer, nele habita toda a plenitude de Deus. Tudo foi criado por meio dele, para ele, através dele. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio, o fim. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus, o primogênito de muitos. E se entregou por você. Ele morre numa cruz. Ele decide passar as mesmas coisas que nós passamos, para provar para nós que existe tempo. Que existe sim uma possibilidade. Esse não é o foco dessa pregação, mas se você for pesquisar nos evangelhos, você vai ver as várias vezes que diz, e Jesus se retirou para orar. E Jesus se retirou para orar. E muitas das vezes, a noite toda. Lá diz. E pela manhã, depois que fala que ele se retirou para orar, diz, e pela manhã, ao encontrar os seus discípulos, Jesus passou a noite orando. Mas muitas das vezes nós já fizemos isso. Mas não fazemos mais. Eu estou lendo um livro, que eu ganhei, é um livro bem difícil de ler. Uma leitura bem robusta. Espiritualidade saudável. Se eu não me engano. Tem mais uma palavrazinha que eu esqueci. E lá ele fala sobre muitas coisas, né? Se você quiser ler esse livro, é muito bom, eu indico. E ele fala que muitos dos problemas do nosso dia, de um pastor, se resolveria se nós sentássemos. Ele não coloca nem 30 minutos, ele coloca 15 ou 10 minutos, se eu não me engano, em silêncio. Tem muita gente que chama isso de meditação. Inclusive é o termo que ele usa lá no livro. Vamos chamar de oração em espírito. Porque é o momento em que você reconfigura a sua mente daquilo que é necessário e daquilo que não é necessário. Para aquele dia, para aquela semana, para aquela situação. Ficar em silêncio, acalmar a nossa mente. Às vezes parece muito difícil,
mas é necessário. Permanecer nesse lugar é preciso, mesmo que as várias distrações do mundo tentem roubar a nossa atenção. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, em casa, no trabalho, na igreja, porque, como eu falei para vocês, até aqui nós nos distraímos, infelizmente. Aquilo que deveria ser uma ajuda, muitas das vezes não é. A gente não para e não rende louvor ao Senhor no momento que é devido. E talvez seja o único momento que a gente para na semana para fazer isso. Louvar ao Senhor em casa não é colocar uma música, escutar a música, pausar a música e seguir a sua vida. A ministração não é sobre isso. Mas se você nunca ouviu isso, agora ouviu. Louvar ao Senhor em casa, no seu momento de devocional, não é colocar uma música, cantar a música, pausar a música e viver a sua vida. Louvar ao Senhor em casa é render graças a Ele por tudo que Ele fez. O salmista vai dizer, né? Bendizei ao Senhor, o que darei eu a todos os sacrifícios que o Senhor fez por mim. É pensar em tudo aquilo que o Senhor fez por você e glorificar o seu nome na sua casa, no seu momento devocional. Isso é louvar ao Senhor. É claro que uma canção pode ajudar você a fazer isso. Ela pode introduzir você nesse espaço, nesse ambiente, mas esse não é o foco. Você precisa chegar no momento em que você não vai precisar mais de canção. Onde você estiver, você vai parar e vai começar. Senhor, eu agradeço ao Senhor, eu rendo graças ao Senhor por causa disso, por causa daquilo, porque o Senhor é grande, porque o Senhor cuida da terra, cuida da minha família, glória a Deus, aleluia. Isso é louvar ao Senhor. Amém? E muitas das vezes, como eu falei para vocês, o lugar que a gente deveria fazer isso, infelizmente nós não fazemos, que é a igreja. Na hora do louvor, gente, é sério, até de mim, agora eu estou falando como líder de louvor, é algo assim surreal, parece que a gente não entende o momento que a gente está vivendo aqui, a oportunidade que a gente está tendo, em de um dia, a única pessoa que poderia fazer isso aqui que nós estamos fazendo era um cara que era separado desde o seu nascimento, e que precisava fazer um sacrifício, pedindo perdão pelos seus pecados, para depois entrar no Santo dos Santos, e se ele tivesse pecado, ele era morto lá dentro, tinha uma corda amarrada na sua cintura, e um sino, porque se o sino estivesse fazendo zoada, significava que ele estava vivo, e se ele morresse, tinha uma corda presa na cintura para matar ele, para puxar ele, quando ele morresse. Era assim que o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Olha a seriedade disso que a gente está vivendo aqui, que a gente tem a oportunidade de viver e nós não conseguimos viver. Parece que é mais importante gravar o culto do que vivenciar o culto. É mais importante gravar o que eu estou tocando do que tocar ao Senhor. É mais importante aproveitar para fazer um discipulado, porque durante a semana eu não tenho tempo. É mais importante conversar com a minha amiga que eu não consigo olhar em momento nenhum, do que render graças ao Senhor no momento de louvor. Cara, e são 30 minutos, 45 estourando. E infelizmente tem muita gente que nem desse momento participa. Tem gente que assiste a live em casa, quando para o louvor, deixa eu ir para a igreja. Quando cultuar ao Senhor é participar de tudo. Da oração inicial, quando o irmão fala, meu irmão, vamos nos colocar de pé. Até quando o pastor dá a bênção. Isso é cultuar ao Senhor. Se você não participa disso, você não está cultuando ao Senhor. Sinto muito lhe dizer. Sabe, muitas das vezes nós já passamos por isso. Antes de começar o culto, o Diego estava nos contando do começo da Nova Aliança, que ele fez parte. Ele não é velho não, é porque
Ele disse que a igreja montava e desmontava, cara. Não tinha um lugar fixo. E os músicos colocavam aquelas caixas enormes nas costas. Aqueles amplificadores. Ia, montava, fazia o culto, desmontava. Quando chegava no outro culto, montava. Acabava o culto, desmontava. Sabe? E feliz. Não pensando assim, eu estou aqui porque meu líder mandou. Esse mês de março fez 13 anos, da primeira vez que eu peguei numa bateria. Eu sou baterista também. Não falei. Faz 13 anos, 12 de março de 2012, se eu não estiver enganado. 13 anos da minha primeira aula de bateria. Primeira e única. E eu me lembro que naquele dia, cara, deixa eu contar um negócio, acho que eu nunca contei para vocês. Naquele dia eu estava tão nervoso, porque eu ia aprender a tocar bateria, porque eu ia poder ministrar bateria na igreja, que eu tinha um celular, eu tinha acabado de comprar aquele celular. E estava chovendo tanto, tanto, tanto. E eu me lembro que meu pai parou o carro na porta da igreja e era muita chuva. E ele falou, espera, Miguel. Eu falei, não, pai, não dá. Eu tenho que ir para essa aula. E eu saí do carro e o meu celular que eu tinha acabado de comprar estava no meu bolso. No canto da rua, aquele córrego de sempre. E eu me lembro que eu cheguei na igreja, quando eu me limpei, que eu botei a mão no bolso. Cadê o celular? Eu lembro que eu olhei para lá e chuva caindo. Aí eu olhei e eu falei, é só um celular. O importante é eu estar aqui, aprendendo a tocar bateria. E toda vez que eu lembro disso, que eu estou cansado, que eu vejo uma escala, que alguém me convida, que eu preciso estar aqui, eu lembro desse dia. Pode parecer algo muito simples, mas para um adolescente de 12 anos de idade, que perdeu o seu primeiro celular, é algo muito sério. Porque o meu foco não estava naquilo, porque eu sabia que eu poderia ter outro. Meu foco estava em aprender a tocar bateria, porque eu queria tocar bateria na igreja. O primeiro grupo ministério grande que eu entrei, o ensaio era 11 horas da noite, de 15 em 15 dias. 11 horas da noite. A gente tocava nas convenções, Santa Ceia, gerais, e durava a noite toda o ensaio. E eu e meu irmão morava muito longe da igreja. Quem aqui conhece São Luís sabe que, comparado à Imperatriz, é claro. E eu e meu irmão toca violão, canta. Eu me lembro que a gente saía de casa 8h30 da noite, o ensaio era 11 horas, porque era a hora que passava o último ônibus no nosso bairro. E aí ele parava na frente da igreja, quase na frente da igreja, e tem um Mateus, até hoje lá na frente da igreja tem um Mateus. E a igreja não abria 9 horas, ela abria 11 horas. E eu e meu irmão, eu com as minhas coisas de bateria, ele com o violão dele, com as coisas dele. A gente ficava lá na parada porque era o único lugar daquela rua todinha que tinha gente. E a gente ficava lá chamando os ônibus para as mulheres que ficavam na parada, porque senão o motorista não parava. Para os funcionários do Mateus, a gente ficava lá até 11 horas da noite, a hora que abria a igreja. Ensaiava a noite todinha. E muitas das vezes no outro dia, no sábado, eu ia trabalhar com meu pai. Montar forro, PVC, divisória. Esse foi o meu começo. Qual foi o seu começo na igreja? Qual era o seu foco quando você aceitou o Senhor? O que tem deixado você inquieto e preocupado hoje em dia? Deixe aos pés de Jesus. Um capítulo que eu gosto muito na Bíblia, Apocalipse capítulo 4, lá no finalzinho, diz que os anciãos jogavam as suas coroas aos pés de Jesus. Eu já falei disso aqui, sabe? É a única coisa que eles têm. Pensa comigo. Consegui achar Apocalipse 4, lá no finalzinho. Não lembro o capítulo, o versículo.
Eles alcançaram o ápice. Eles chegaram onde ninguém chegou até hoje em dia. Os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, e colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a sua vontade. Pensa comigo, eles chegaram no lugar onde ninguém vai conseguir chegar. Eles têm 24 tronos ao lado do trono do Senhor e eles têm coroas. É a única coisa que eles têm. A única coisa que eles têm. E essa única coisa que eles têm, eles tiram, que significa que eles chegaram lá, Apocalipse 3 diz isso, aquele que vencer, dá-lhe a coroa da vida, a coroa, e eles jogam aos pés do Senhor. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo: Senhor, nem isso daqui vale para estar diante de Ti. Nem esse status que a gente conseguiu, por servir do jeito que a gente te serviu, por morrer do jeito que a gente morreu, vale. Porque nós estamos diante de Ti. E eles tiram as suas coroas e colocam diante do Senhor e o adoram. Eles entregam a única coisa que eles têm. O que tem deixado você inquieto? O que você pode deixar? Nada que nos ocupa é mais importante que a presença do Senhor. E sabe o que é o mais interessante? Lá em João, capítulo 12, João, capítulo 12, versículo 1 diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia. E Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito da essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve traíra Jesus, disse: Este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido ao dinheiro e dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: Deixa-a em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Essa Maria aqui é a mesma Maria que estava aos pés de Jesus, irmã de Lázaro e de Marta. Ela permaneceu. E mais uma vez ela vai contra as regras. O capítulo diz que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Naquele tempo, as mulheres não podiam mostrar o seu cabelo. Mais uma vez ela deixa a sua reputação de lado. Ela deixa, no primeira história, a provocação da sua irmã. Ela não liga para os julgamentos da sociedade. Ela não liga para nada, ela só pensa em adorar ao Senhor. Em louvar a Ele, com a única coisa que ela tem naquele momento. E ela quebra o vaso. Marcos vai dizer que ela joga na cabeça de Jesus. E ela não liga para tirar o seu cabelo e enxugar os pés do Senhor. Ela não liga para a sua reputação, para aquilo que os outros podem falar, para aquilo que os outros podem pensar, sabe? Será que você não pode desmarcar aquele compromisso tão importante para passar um tempo a mais com Ele? Será que você não pode deixar de ir para aquela formatura de talvez alguém que você nem conheça, para ficar 1 hora com Ele? Será se você, na hora do louvor, não consegue fechar os seus olhos, que significa confiar, levantar as suas mãos, que significa rendição, e entregar aquele momento ao Senhor? Não sei se você já viu nesses filmes, que quando a pessoa quer se render, normalmente filme de guerra, que ela quer se render, ela levanta a mão.
Isso que significa levantar a mão na hora do louvor. É se render ao Senhor. É falar, Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quiser fazer comigo, pode fazer. Próxima vez que alguém mandar você levantar as suas mãos, não pense, mas eu vou fazer isso de novo. Lembre o que você aprendeu hoje. Você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu me rendo a Ti. Outra coisa, quando normalmente uma criança está com muito medo, e ela chega perto do seu pai, da sua mãe, o que ela faz? Qual é a primeira coisa que ela faz? Ela levanta os braços. Para o pai ou para a mãe pegar ela. Porque ela é menor. O pai ou a mãe dela é grande, maior do que ela. Um gesto tão simples e que nem isso a gente consegue fazer. Fechar os nossos olhos, sabe? Não olhar. Meu irmão, vontade de falar tanta coisa. Se você sabe a letra da música, cante. Não olha para o telão. Você já viu aquela pessoa 1000 vezes, pare de olhar para ela. Você já olhou a notificação do seu celular não sei quantas vezes, não chegou e nem vai chegar nenhum Pix no momento do culto. Entregue aquele momento ao Senhor. Sente aos seus pés, fala, Senhor, eu quero aprender de Ti. Eu quero ser o seu discípulo, fala comigo. Uma vez o Senhor me disse que muitas pessoas saem do culto falando que não aconteceu nada, que não sentiu nada, não é porque não aconteceu, é porque ela não cultuou. Ela não parou, fechou os olhos, colocou a mão no coração, no momento do louvor e falou, Senhor, fala comigo. Se você não souber a letra da música, contemple o Senhor. O que é contemplar? Poderia passar horas falando sobre isso aqui. Comece a declarar quem Ele é. Comece a dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, Deus Pai, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Davi, descendente de Davi, o grande eu sou, estrela de Davi, o grande de Jacó. Comece a falar os nomes do Senhor. Mas não fica olhando para um lado, olhando para o outro, indo no banheiro, voltando. A pessoa nem faz isso em casa, mas na hora que chega na igreja dá uma sede. Incontinência urinária, que o Diego está falando aqui. Gente, isso é muito sério. Nós não estamos chegando e nos inclinando ao pé do Senhor. Num único momento, talvez, que você tenha durante o seu dia, durante a sua semana, para fazer isso, você não está fazendo. E apenas isso é necessário. A gente costuma ler aquele capítulo de Mateus muito errado, capítulo 6, versículo 34, se eu não me engano. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é assim que está escrito, diz, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Casa, comida e roupa. Que é a única coisa que o Senhor está falando naquele capítulo. Ele fala das andorinhas, dos pássaros, ele fala dos lírios do campo, que se vestem, nem Salomão em toda a sua glória. E Ele vai providenciar isso a nós, se a gente buscar o reino dEle. Apenas uma coisa é necessária: descansar aos pés do Senhor. Descansar é confiar no Senhor, em seu sacrifício, e aquietar o seu coração nele. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Assim, uma vez que permanece a promessa que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram.
pois nós, os que cremos, entraremos em seu descanso. Quanto aos demais, disse Deus, assim jurei na minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Aqui ele está falando do pessoal do deserto. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo, sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona no sétimo dia, e no sétimo dia Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem Deus diz, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para alguns entrarem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião que entrasse em seu descanso, que no caso é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, por muito tempo depois das palavras já citadas. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais constante do que a espada de 2 gumes, penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e a Ele que prestamos conta. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote, que entrou nos céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O descanso de Deus é Jesus. Ele não estava falando sobre um dia, aqui, o escritor de Hebreus. Quando a gente confia em Deus, e a gente entende que naquele momento a gente precisa estar aos pés dele, embora tenha 1000 coisas para você fazer, ou para você ser, mas você decide simplesmente estar aos pés de Jesus, você descansa em Deus. Ele é a nossa promessa, nosso descanso e o nosso sumo sacerdote. Então não devemos fazer nada, não se ocupar com nada. Lembra de tudo que eu falei aqui. Eu sou professor, eu sou líder disso, líder daquilo. Eu não estou falando sobre que você não deve fazer nada e apenas ficar em casa. Se o Senhor lhe chamou para isso, faça. Mas nem todo mundo faz. Lembre-se do seu começo, como tudo era lindo, e não existiam empecilhos para servir a Cristo, para buscá-lo, como o seu coração queimava e ardia pelo Senhor. Esse desejo precisa continuar. Jesus deixou tudo. O mínimo que a gente pode fazer é entregar tudo para Ele quando Ele pedir. O perigo de fazer muitas coisas é se perder. Perder o sentido. Nada mais pode satisfazer você. E é por isso que muita gente esfria na fé. Você já está fazendo tanta coisa, e você não entende porque você está fazendo tudo aquilo. E você esfria, porque você não entende o porquê você tem que fazer. E é por isso que você se perde. Existe um espírito, eu falei isso para esses dias, para os meninos da minha célula, um espírito de Marta, infelizmente, diga misericórdia, se fazendo presente dentro das congregações, onde a gente tem procurado tanta coisa para se ocupar, mas a gente tem esquecido da única coisa que é necessária. Existe um duelo muito grande entre o espírito de Marta e o de Maria, que é o espírito da ocupação, inquietação e preocupação. E o de Maria é o espírito que te leva a olhar para Ele. Pare de se cobrar. Apenas uma coisa é necessária: olhar nos olhos dele, confiar e entregar tudo quando Ele te pedir. Filipenses capítulo 3.
Filipenses capítulo 3 diz assim: versículo 3. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança em esforços humanos. Ainda que se outros pensam em ter motivo para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Paulo vai começar a falar aqui tudo o que ele era. Fui circuncidado no 8º dia de vida, sou israelita da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Eu era tão zeloso que perseguia a igreja, enquanto a justiça cumpria a lei com todo o rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que o lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé de Deus que Deus nos declara justo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Se Cristo pedisse tudo o que você é agora, você entregaria aos pés dele? Todos os seus anos de estudo, a sua reputação, a sua casa. Se Jesus te pedisse tudo o que você tem agora, você entregaria para Ele? Seja sincero. Esse é o perigo de fazer muitas coisas. De ficar inquieto e preocupado com muitas coisas. Apenas uma coisa é necessária: estar rendido aos pés do Senhor. E muitas das vezes nós endurecemos o nosso coração. A gente acha que aquilo que aquela pessoa está falando não é verdade. O que é verdade é o que eu aprendi durante todos os anos que eu participei da igreja. É aquilo que eu vi daquele pastor coach do YouTube. Muitas das vezes, aquilo que nós estamos aprendendo não entra no nosso coração, porque nós endurecemos ele. O Senhor vai falar sobre isso lá em Isaías, que o coração de muitas pessoas vai se endurecer, que os olhos não vão ver, os ouvidos não vão ouvir. Apenas uma coisa é necessária. Eu queria que você saísse hoje com essa frase martelando na sua cabeça. Essa ministração nasceu no meu coração tem uns dias. E muitas das vezes a gente não entende e ouve aquilo que o Senhor está falando conosco, porque tem muita coisa na nossa cabeça. Eu não ia ministrar hoje, mas o Senhor está queimando tanto no meu coração, tanto no meu coração. A Lid falou comigo outro dia e eu falei: Lid, não me escala, eu estou fazendo muita coisa, eu não consigo preparar uma ministração. E aí ela falou: tá bom. E esses dias o Senhor tem me levado a entender que eu não posso ser Marta, eu preciso ser Maria. Eu preciso entregar tudo aos pés dele. Tudo. Miguel, mas eu trabalho, eu tenho família, eu preciso casar. Se você colocar o Senhor na frente disso tudo, tudo isso vai acontecer. E você não vai precisar se preocupar. E você vai ter mais tempo para Ele. Eu não ia ministrar hoje.
Eu mandei mensagem para a Lid, era meio-dia ou era 2 horas da tarde. E eu falei para ela, Lid, pode me escalar quando tu quiser, viu? Ela perguntou, tu topa pregar hoje? Falei, topo. O que o Senhor tem queimado no seu coração? O que Ele tem falado com você? Qual é a verdadeira inquietação da sua alma? Será um trabalho que está tomando tanto tempo de você? Não estou falando para ninguém sair do trabalho. Eu também trabalho integralmente como professor. Será que são amizades que você precisa deixar? Será que é o seu celular que você precisa deixar? O pastor Lucas fala muito sobre isso. Vá lá no seu celular, todo celular tem uma opção e mostra quantos minutos, quantas horas você mexeu em cada aplicativo. Se você procurar, você encontra um tempo. O que não deveria ser assim, porque a gente não precisaria buscar um tempo na nossa agenda para Jesus. Ele precisaria ser e precisa ser a nossa principal agenda. Jesus precisa ser o nosso foco. Esses dias o Fábio perguntou para mim, Miguel, tu está cansado? E eu olhei dentro dos olhos dele e eu falei, tô. E aí ele me olhou assim, acho que ele pensou que eu ia falar que não. Mas eu não estou fadigado. Eu durmo e renovo as minhas forças. Porque tudo que eu estou fazendo, eu sei que eu estou fazendo para o Senhor. E nada disso vai voltar em vão. Embora esse não seja o meu foco. Talvez você possa pensar, é fácil para você, você nasceu dentro da igreja, né? Como muitos dizem, eu nasci dentro de uma maternidade. É muito fácil, essa cultura é a cultura que você tem desde criança. É muito fácil parar e acordar mais cedo. Queridos, a gente acabou de ler Hebreus capítulo 4. Jesus veio na terra, sofreu as mesmas coisas que a gente sofreu, passou pelas mesmas coisas que a gente passou. E se você for esmiuçar os evangelhos, você vai ver que Jesus trabalhava muito mais do que você trabalha. Jesus fazia muito mais coisas do que você faz. Jesus tinha muito mais responsabilidades do que você tem. Talvez ninguém nunca tenha dito isso para você. Jesus sofreu muito mais do que você sofria. Onde Jesus andava, tinha gente atrás de Jesus caluniando ele. Brigando para ele, querendo matar ele. Tem alguém querendo matar você? Tem alguém correndo atrás de você todo santo dia, jogando verdade na sua cara, mentiras na sua cara, quer dizer? Tem alguém fazendo isso com você todo santo dia? Jesus tinha. E mesmo assim, ele se rendia ao seu Pai. Não é fácil dizer isso. Não é fácil entender isso. Mas apenas uma coisa é necessária. A Karine sabe, às vezes eu estou lá em casa, do nada. É um costume que eu tenho há muito tempo. A gente está conversando, eu falo, bem, só um minuto. Vou para o quarto, fecho a porta. Ou se não, bem, vamos fazer um devocional. Não, mas a gente já fez devocional. Vamos, bora fazer. Ah, Miguel, eu tenho um filho, eu ainda não cheguei nessa parte. Vou chegar, em nome de Jesus. Quando eu chegar, eu vou falar de novo. Em nome de Jesus. Vou botar meu menino tudo para orar comigo, como minha mãe fazia comigo. Se eu não orasse, couro comia. Sabe, às vezes a gente não está encontrando tempo porque a gente não está procurando. Esse não tem sido nosso foco. O nosso foco é ter um bom emprego, é ter uma boa casa, é construir algo que você nem precisa. É ter algo que você nem precisa.
era aprender algo que você nem precisa aprender. Se você perguntasse talvez para o Senhor, Senhor, eu preciso entrar nesse curso, talvez Ele fosse dizer assim, bem grande, não. Senhor, eu preciso me formar? Talvez, não. Senhor, eu preciso fazer missões? Não, eu quero você ali na igreja local. Senhor, eu preciso... Não. Mas muitas das vezes nós estamos nos preocupando com aquilo que os outros vão pensar, com a nossa reputação, e não é isso que Jesus quer de nós. Apenas uma coisa é necessária. E a gente precisa voltar àquele amor lá do início. Eu preciso ser aquele Miguel que saía de casa às 8 horas da noite, para um ensaio que era 11 horas da noite, que eu passava a noite toda ensaiando e no outro dia ainda trabalhava. Preciso ser aquele Miguel que também desmontava e montava equipamento, todo culto de Santa Ceia, porque a gente alugava um lugar. Aquele Miguel que quando começou a liderar a célula, ele fazia questão de trazer uma dinâmica, um lanche diferente, um louvor, fazer tudo. Por que nós estamos aqui? Não é por causa de Jesus, mas nós não estamos demonstrando isso. Queridos, eu amo o celular, a tecnologia, o WhatsApp, muito fácil para resolver as coisas. Mas eu sou muito fácil de ficar sem isso daqui. A Karen sabe, eu não estou mentindo. Eu não tenho nada desses, eu só tenho o Instagram porque precisa ter, né? Parece. Não tenho Kawaii, TikTok, nunca baixei isso na minha vida. E nem quero. Apenas uma coisa é necessária. E nós estamos gastando muito tempo com coisas que não são necessárias. Talvez eu esteja gastando tempo estudando algo na bateria que o Senhor não quer que eu estude. Porque eu estou estudando porque eu quero me mostrar para alguém. E não simplesmente tocar para Ele. Que a gente saia dessa noite entendendo que apenas uma coisa é necessária. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de Marta. Tudo aquilo que tem nos atrapalhado do foco principal, que é Jesus. Que você não venha se fadigar, apenas se cansar naquilo que é necessário. Se coloque de pé.